Neste devocional de hoje, 21 de abril de 2024, vamos falar de Jesus, o bom pastor. E nada mais justo falar desse Jesus que é o nosso bom pastor através da palavra de Deus. Palavra essa que nos faz contemplar o amor de Deus e nos leva a superar nossas debilidades e fragilidades. Ele nos quer integrados na família do reino. Então eu peço que você abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 8 a 12. E depois, primeira carta de João, capítulo 3, versículos 1 e 2. E por último, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 10, versículo de 11 a 18. Então vamos lá, gente. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 8 a 12. Diz assim: Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: Chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem ao enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois sabemos todos vós e todo o povo de Israel, é o nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Palavras do Senhor, graças a Deus. Então vamos agora para a primeira carta de São João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavras do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 10, versículo de 11 a 18. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, e eu a dou por mim mesmo. Tenho poder de entregá-la e tenho poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é o nosso pastor. Jesus foi a pessoa na qual Deus nos enviou.
Jesus cuida de suas ovelhas e até morreu por elas. Quem são as ovelhas? Nós. Ovelhas, no sentido interpretativo da Bíblia desse texto, não é a ovelha, ele faz uma comparação entre a ovelha animal na qual o pastor conduz as ovelhas, toma conta das ovelhas, comparando com ele que cuida das ovelhas, que somos nós. Para que Jesus Cristo cuida das ovelhas que somos nós? Para podermos termos a nossa salvação, para nós podermos termos a vida eterna. Deus quer a salvação de todas as pessoas, mas para isso ela precisa primeiro crer em Jesus Cristo, que é o nosso pastor. Jesus, o bom pastor, cumprindo a missão que o Pai lhe confiou e conhecendo as suas ovelhas, manifesta-se seu amor incondicional. Amor este que ele acabou morrendo na cruz pelos nossos pecados. Ele está disposto a dar a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida pelas ovelhas. A fé é exatamente sentir-se amado por Deus. Se nós temos fé, Deus nos ama. A certeza de sermos amados nos traz paz, alegria e nos faz ser discípulos, pois esse amor é a face do Cristo, o bom pastor. Isto é o que celebramos, o olhar amoroso do Pai por meio de seu Filho e toda a humanidade. Amemos nosso Senhor, para que nós possamos ser amados por Ele. Nós temos que acreditar nesse Jesus que é misericordioso, nesse Deus que é poderoso. Então, para nós refletirmos, né? Hoje aqui, no nosso mundo, existem ovelhas que estão perdidas. Sim, muitas. No mundo das drogas, pessoas violentas, pessoas na prostituição, entre muitas outras coisas mundanas aí. Mas é o nosso dever como cristãos correr atrás dessa ovelha perdida. Como diz uma história, se temos 100 ovelhas, se uma está perdida, nós temos que correr atrás dessa ovelha, deixar as 99 que estão no caminho certo e correr atrás da ovelha perdida. Esse é o papel do pastor, né? Pastor aqui que eu falo de ovelhas propriamente dito. Na religiosidade, quem é o pastor? Na igreja, por exemplo, católica, é o padre. Na igreja protestante, é o pastor. Se não só eles devem correr atrás da ovelha perdida, eles são, como posso dizer, o presidente daquela localidade. É o que organiza todo o povo cristão daquela instituição religiosa. Mas cabe a nós cristãos também ajudar nessa missão de arrebanhar as ovelhas. Como arrebanhar as ovelhas? Acolhendo-as. Acolhendo as pessoas com situações financeiras precárias. Acolhendo as pessoas que buscam a igreja para algo. Ajudando na espiritualidade dessas pessoas. Acolhendo para que ela creia em Jesus como nosso Salvador e como pastor dela. Então, são várias missões, são várias funções que o cristão deve ter, né? E isso só acontece por causa de quê? Por causa que Jesus
ressuscitou, porque Jesus está vivo no meio de nós. A presença de Cristo ressuscitado no meio de nós é absolutamente certa e indispensável. Todo cristão não pode ter dúvida disso, que Jesus está vivo no meio de nós. Ele é o bom pastor que recordamos no tempo pascal, pois seu coração é eterno, compassivo e misericordioso. Certamente a voz de todos os matizes que ressoam em nossos ouvidos ou em nosso coração. Há muitas vozes que são importantes e necessárias, mas outras nem tanto. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Mas dependendo do caso, podemos ouvir também a voz de outras pessoas, porque essas outras pessoas podem ter sido enviadas por Deus. O importante é notar que em Cristo encontramos a voz necessária e indispensável para a nossa realização humana e salvífica. Sua voz é a do bom pastor e ele conhece bem de perto o seu rebanho. Jesus, Deus, conhece cada um de nós. Ele sabe de tudo o que vai acontecer com a gente, assim como ele soube o que ia acontecer com ele, né? Ele sabe das ovelhas dele. Ele sabe quem vai se perder, quem vai ficar ali, quem vai ser firme, quem não vai. Ele sabe disso tudo. Ele nos ama na gratuidade de seu amor incondicional. Nós não precisamos pagar nada para Deus, para Jesus, para ter amor a nós. Nada. O amor de Deus é gratuito para todas as pessoas. E por isso dispôs-se a entregar a vida por nossa redenção. Cristo busca o bem de seu povo. Ovelhas aqui é o povo, nesse caso. E sua preocupação é doar-se inteiramente por nossa redenção. Então nós também devemos nos doar a serviço de Jesus. Para quê? Para que nós possamos ajudá-lo a arrebanhar essas ovelhas perdidas. Devemos também ter muito cuidado. Quando a gente vai trazer essa pessoa para que ela possa fazer o bem, para que ela saia da maldade, que ela saia da violência, das drogas, etc. Nós não devemos dizer assim claramente que essa pessoa está perdida, que ela não tem salvação, não. Nós não devemos falar isso para essa pessoa. E nós também não devemos dizer que ela está perdida. Nós podemos dizer que ela está precisando de uma orientação, que ela está precisando de uma ajuda. Porque se você dizer que você está perdido, você não serve mais para nada, você é isso, você é aquilo, você não está atraindo essa pessoa para ela se tornar uma pessoa boa. Você vai cada vez afundando essa pessoa, tá? Cada vez colocando-a no fundo do poço. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós formos abordar uma pessoa que esteja passando por uma dificuldade, abordar uma pessoa que se ela esteja no mundo das drogas, né, etc. Nós temos que ter muito cuidado com as palavras que vamos usar para conversar com essa pessoa, porque muitas das vezes, em vez de a gente trazer ela para ser do bem, ela vai se tornar cada vez mais do mal. Então nós temos que ter muito cuidado, muita sabedoria nas palavras que vamos falar com essa pessoa, do jeito que nós vamos abordar essa pessoa. Nós temos que ter muito cuidado com isso. E outra coisa que acontece muito, que eu já vi muito também, quando a pessoa está perdidamente no mundo, aí a pessoa, hoje em dia quase todo mundo tem redes sociais, né? E a pessoa fica mandando fotos, mensagens de ovelha perdida, dizendo que ela está perdida, botando, mandando desenhos
do rebanhozinho ali e ela como se fosse a ovelha perdida, sabe? Isso não ajuda em nada, não ajuda. Pelo contrário, ela vai ficar mais revoltada ainda com você. Então, fiquem atentos ao jeito que vocês vão abordar as pessoas. O centro do Evangelho é o reino de Deus. Reino esse que nós vivemos. Nós servimos a Deus, né, a Jesus, para quê? Para executarmos a sua obra, né? Aqui na Terra é como se fosse uma extensão da obra de Deus no céu, né? Então, para quê? Essa obra aqui na Terra seja feita, nós temos que servir a Deus, né? Para nós termos a nossa salvação, nós termos a vida eterna e morarmos no céu. Quando afirmamos que Jesus é o bom pastor, significa que ele é o Senhor de todo o rebanho e nos convida a pertencer a ele. Por isso, ele conhece as ovelhas, ou seja, aqueles que disseram sim a seu convite ao projeto de reino. Não podemos, portanto, ficar presos à imagem do campo do pastor pastoreando realmente as ovelhas, mas entender o sentido de pertença ao reino. Então, por isso que eu falei lá atrás, interpretação da Bíblia, né? Rebanho aqui, ovelha, no sentido de reino de Deus, as ovelhas somos nós e o pastor é Jesus. Na Bíblia faz a comparação do pastor que cuida das ovelhas, dos animais da ovelha, do sítio, da fazenda, né? Na área rural. Mas, no sentido religioso, o povo de Deus são as ovelhas, né? Ele nos chama para pertencer ao seu reino, nos convida com insistência, mas não os obriga ao sim. Todos nós somos chamados para fazer parte do reino de Deus, mas nem todos aceitam. Né? Nem todos aceitam. Então, Deus nos deu livre-arbítrio. Cabe cada um escolher o que quer. Né? Cada um escolhendo o que quer. Se for boa, se for sim, vai ter consequências boas. Se for não, vai ter consequências negativas. Então, vai depender de nossas escolhas. Ele nos dá plena liberdade de escolha. Porém, bem sabemos que aceitá-la é dispor-se a pertencer ao reino, escutar sua proposta sempre transformadora e andar pela vida seguindo seu jeito de agir e reagir com a realidade cercante. Portanto, nada há de difícil e incompreensível na escolha dos valores do reino. Só é preciso ter a disposição do acolhimento fervoroso do que é divino. Também não adianta você participar ativamente da igreja, servir a igreja, fazer parte do reino de Deus e fazer coisas absurdas. Não adianta você fazer parte do reino de Deus, né, servir, trabalhar na igreja e matar, por exemplo. Não adianta você servir a Deus e estar usando drogas. Não adianta você servir a Deus e estar partindo para a violência. Né? Então, se você seguir as normas, as regras de Deus, né? Então você tem que ter o acolhimento fervoroso do que é divino. O que é divino? Divino é que vem de Deus. Tudo que vem de Deus é bom para a nossa vida. Né? Basta nós percebermos e ficarmos atentos aos sinais e aos milagres de Deus. É importante notar o que afirma o apóstolo Lucas nos Atos dos Apóstolos, porque todas essas leituras que a gente está fazendo aqui dos Atos dos Apóstolos foi escrito pelo evangelista Lucas, tá? Ele diz assim: não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. É o mesmo que dizer, sem ele não há salvação. Ele é o único Salvador. E o é de verdade. Então, Jesus Cristo é o único Salvador. Portanto, pertencer ao reino de Cristo não equivale em sair à procura de outras ofertas de vida ou de redenção, iludir-se por outros caminhos ou por outras propostas. O Evangelho tem todos os valores de que necessitamos para viver dignamente a plena realização. E aí, dependendo da doutrina religiosa que você siga, você tem que abrir mão de algumas coisas, né? Você tem que abrir mão de algumas coisas.
Então vai depender também da religião que você escolher, né? Contemplemos o amor de Deus por nós, convidando o apóstolo João. O amor de Deus é incomparável, extremamente admirável, pois nos leva a superar tantas debilidades e fraquezas humanas. Quem faz a experiência desse amor sabe a força que tem e o que ele realiza em nós. Deixemos-nos, pois, que o Senhor conheça cada um de nós. Só o amor do bom pastor, que é Jesus, pode nos fazer semelhante a ele. Isso quer dizer que Deus fez nós a imagem e a semelhança dele. Isso está descrito lá no livro de Gênesis, né? Que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.